Obrigado, Filipe. Caramba. Obrigado. Bom, meu caro Fernando, se podemos começar por ti, se me fizeres esse obséquio. Sim. E faria desde já o início desta nossa conversa e digo já aos nossos convidados para estarem à vontade para se interpelarem uns aos outros, inclusive a mim, mandarem-me fora da sala, porque a ideia é esta, de conversarmos também um pouco. Mas começava por ti, Fernando, e perguntava-te, há pouco falava do Cesário Verde como este ser extraordinário. E quando eu digo extraordinário, vejo um rapaz, não é, empregado de comércio na Rua dos Fanqueiros, que faz uma poesia fora de todas as escolas, completamente excêntrica, no sentido de estar fora da órbita de todos os movimentos literários da altura, e que, no entanto, tem uma contemporaneidade que ainda hoje dura e influencia, digo eu, os nossos poetas. E pronto, e passo da batata e começávamos por aí, talvez. O que é que te parece? Obrigado, boa tarde a todos. Acho que foi uma excelente ideia começarem pelo Cesário, porque de certa maneira ainda é ele que inaugura um bocadinho a poesia moderna portuguesa. De certo modo, não se saberia muito bem o que é que o Cesário faria mais tarde, porque tal como tu disseste, e eu reparei no termo que usaste, ele era um rapaz. Ou seja, ele morreu com 31 anos. Nós não temos muito bem às vezes esta noção do que é morrer com 31 anos, porque naquela altura também é verdade que ele nasceu em 55 e morreu depois em 86, do século XIX. E naquela altura, ter 25 ou 28 ou 30 anos era diferente do que é agora. Não é? E, portanto, há já uma maturidade no Cesário a partir de uma determinada fase. Não nos poemas mais juvenis, mas depois a partir ali de uma certa fase, nos últimos 5, 6, 7, 8 anos que ele publica, já são poemas que nós podemos, e de facto constituem o corpus fundamental da obra dele. Agora, se ele tivesse vivido depois até aos 40, até aos 50, o que é que seria o Cesário de uma fase de maturidade? Nós não sabemos, porque ele é no fundo da geração do Eça de Queiroz, da geração de 70, e todos nós vemos pelo Eça e pelos amigos dele, o Ramalho Ortigão, como é que depois se transformaram mais tarde. E o Eça, que não viveu assim também tanto como isso, mas viveu até aos 50 e tal, o Eça tardio já é muito diferente do que era o Eça da juventude, com aquela febre toda social, e depois aquele Eça tardio, quando ele casou com a Condessa de Rezende e tal, acomodou-se e tal. Portanto, nós não sabemos o que é que aconteceria ao Cesário mais tarde. Neste momento, o que nós temos do Cesário, e há outra circunstância também muito curiosa na vida dele, que é, nós temos, isto já tem sido muito falado, que é, nós temos muita dificuldade em fazer uma biografia do Cesário. Saber exatamente o que é que se passou na vida do Cesário, com quem é que ele saía, com quem é que ele se dava, os amores, paixonetas, ou paixões sem serem em diminutivo, mesmo paixões a sério. Nós temos muita dificuldade, porquê? Porque ardeu a casa dele mais tarde. Nós, às vezes, também nos esquecemos disso. Ele tinha uma quinta em Linda a Pastora, que aliás fica no Concelho de Oeiras, penso eu, ali perto de Queijas, Linda a Pastora, que é um sítio bonito, onde ele tinha uma casa e uma quinta, para onde ele ia muitas vezes e se refugiava com a família, e mais tarde, depois deles morrerem, ele e os irmãos, porque eu já vou explicar um bocadinho a família dele muito rapidamente, mas eles morrem nos anos 80 do século XIX e depois, já na Primeira República, em 1919, portanto, passados uns 30, 40 anos, aquela casa tem um incêndio e arde o espólio do Cesário. Não é que o espólio fosse particularmente valioso ao que parece, em termos de objetos e assim, não é isso que eu estou a dizer. Agora, do ponto de vista de espólio pessoal, cartas, manuscritos, outro tipo de documentação que, evidentemente, os estudiosos adorariam ver, conhecer, não há. Portanto, nós, em relação ao Cesário, temos ali um buraco, temos um vazio, que ao mesmo tempo também tem um lado romântico, porque nos permite imaginar, a partir daqueles poemas que ele tem sobre aquelas figuras, daquelas aristocratas e não sei o quê, nós podemos imaginar o que é que estaria a acontecer na cabeça dele, quando na realidade depois não temos muita base para isso, a não ser, por vezes, muito pouco mais do que os poemas. E isso é muito curioso. Sendo o Cesário uma pessoa próxima ainda de nós geracionalmente, não é muito afastado, ele é do tempo dos nossos trisavós, bisavós, não é propriamente
Não é o Camões. Nós do Camões também não sabemos nada, sempre pouquíssimo. Mas o Camões é do século XVI, é normal que não saibamos grande coisa. Agora, do Cesário foi esta circunstância do incêndio que de facto motivou isso. Só para terminar, ainda neste enquadramento biográfico, tu falaste de um empregado, de facto ele era um empregado de comércio, a loja de qualquer modo era do pai, isto é, eles não viviam mal, eles eram da classe média, daquela burguesia de Lisboa, tinham uma loja de ferragens, era mesmo uma loja de ferragens, daquelas coisas, martelos, parafusos, materiais de ferragens. E de facto o Cesário sentiu isso é muito importante dizer do ponto de vista biográfico, porque isso está muito documentado em cartas ao Silva Pinto, em que ele se lamenta, quando liam os poemas dele, que ele publicava em jornais e revistas, é o senhor verde empregado de comércio. Esta expressão é muito típica de alguém que lhe disse, esse poeta, sim, o senhor verde empregado de comércio. Que é uma coisa que eu imagino que para ele, aos 25, 27, 28, chamarem-lhe, pronto, é verdade, tecnicamente ele era isso, mas é uma situação em que alguém que escreve poesia, que quer ser... Ele teve sempre esse desgosto. Nitidamente, isso é muito claro no Cesário e nos textos dele. Ou seja, ele sentia que não era reconhecido poeticamente pelos seus pares. Que eram sempre pessoas, de alguma maneira, com algum... Aqui para nós, sempre existiu em todas as épocas e agora também há. Mas naquela altura também havia isso. Um certo snobismo em relação àquele rapaz... que era um tipo do comércio, ainda por cima o pai tinha uma loja de ferragens e tal. Havia ali uma certa segregação em relação a ele que nós temos de Posso fazer uma reconhecer. mini... Diz. O Ramalho Ortigão até tem uma frase muito engraçada que vai de encontro a isso, que é mais Cesário, menos verde. Pois, exatamente. Uma crítica que lhe faz. Exatamente. E porque até politicamente ele quis alinhar ao lado da esquerda, dos republicanos, sim, de quem estava, digamos... sentia a necessidade de um avanço mais social, digamos mas assim. Era ambíguo isso. Na Mas sua era poesia ambíguo porque, é muito ambíguo. Na poesia, porque ele tem depois também um fascínio por um determinado tipo Exato, tem ali uma coisa... Agora, só mesmo para terminar, há de qualquer modo, tu disseste que era um poeta extraordinário e diferente dos outros, neste sentido. Enquanto que 90, 95% dos poetas da altura estavam mais preocupados em falar dos seus dramas pessoais, e daquilo que os atormentava e daquilo que era a sua alma, chamemos assim, no caso do Cesário, o olhar era sobretudo exterior. Ou seja, ele mesmo que aqui ou além depois deixasse cair um ou outro, digamos, sugestão, como é que se diria, um outro hint sobre o que ele estaria a sentir, no essencial o poema era sobre o exterior, era um olhar virado para o exterior. Portanto, se ele estivesse aqui, ele iria falar da impressão de que lhe causaria este candeeiro, o lustre, mais as mesas, mais os reflexos na água, mais aqui o copo... Ou seja, era sempre a partir daí que ele escrevia. Não era, eu estou aqui tão mal, eu não sei o quê. Não. O eu só aparecia de vez em quando, mas no essencial era o ambiente exterior. Sim. E isto diferencia o Cesário porque a maior parte dos autores da época, e autoras, era igual, eram ainda muito naquela linha... Essa do romantismo ainda. E ultra-romântica, aquelas autoras, aliás, muito interessantes do ultra-romantismo. Teresa, tu conheces a Maria Brown, aquelas poetas do século XIX, mas é tudo mesmo os meus dramas, não sei o quê. Eu estou aqui a sofrer muito. Eles e elas, igual. E o Cesário dizia, não, eu não vou falar de mim, eu quero aquelas coisas que ela tem muito conhecidas, quero que o real me dê isso, o real e a análise. Eu quero descrever as coisas tal e qual, Era aí que ele queria chegar. Agora, se ele conseguiu ou não, calma e mais devagar, porque ele no fundo também era acompanhado, eu gostei muito do título da sessão, do O Sentimento do Ocidental, porque ele no Sentimento do Ocidental, já me calo, nesta primeira intervenção quero só dizer isto, tem um verso de que eu gosto muito, logo no início do Sentimento do Ocidental, quando ele diz, nas nossas ruas ao anoitecer há tal soturnidade, há tal melancolia, que, exatamente, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. E aqui o toque, aquilo que distingue o Cesário destes outros poetas que eu disse, e com isto termino já, é de facto o adjetivo, o absurdo. O toque aqui está no absurdo. Por qualquer um destes poetas, homens ou mulheres da altura, tanto faz, diria muito facilmente, isto é um desejo de sofrer. E eles tinham, de facto, temos que assumir, tinham esse desejo de sofrer. O desejo de sofrer. Mas o Cesário vê que é absurdo. É um desejo absurdo de sofrer. Portanto, embora ele reconheça que está lá o desejo de sofrer, ele consegue sempre autodistanciar-se, ter aquela autoironia suficiente para dizer isto é absurdo, isto que eu estou a sentir, no fundo, também é absurdo. E isto é uma enorme capacidade que o Cesário tem e que faz toda a diferença. Ótimo, muito obrigado. Diana, e perante isto estavas tão a interpelar o Fernando. Sim, porque e lembro-me bem, de ler devo dizer que nas farpas o Ramalho Ortigão tinha
feito essa observação, achei graça. Mais cesário e menos verde. É muito bom assim. Mas querias-me perguntar alguma coisa? Não, queria que o que é que para ti o autor, já que aqui estás, o que é que ele te traz e, se possível, também lês alguma coisa que tu Eu voltei tu a gostes, pegar no Cesário agora, porque já não lia Cesário Verde, para vos ser sincera. desde a escola. Desde a escola. Pois, já lá vamos, já lá Já lá não iremos. sei se foi no 11º. Já lá iremos, esse é não outro sei problema, sim. E foi tão bom, anos depois, poder reler a poesia dele e ter uma outra visão, não é? E ter, quer dizer, hoje em dia também tenho outra maturidade, outra sensibilidade, outras vivências e, portanto, olho para isto de outra forma. Mas já na altura, quando estudei na escola, me lembro de gostar muito de ficar empolgada com a crítica social que ele tinha, com a coisa de criticar a aristocracia, a burguesia, da qual ele fazia parte, e não se sentia confortável com isso, e do elogio à camponesa e à vida rural e à vida no campo. Para ele isso era a felicidade e era aí que a vida fazia sentido, no campo e não na cidade. Aliás, ele também faz muito essa dicotomia de cidade-campo e essa diferenciação do saudável e do doentio. E depois encontrei um humor que na altura, na escola, quando estudei, não me apercebi de todo. E uma ironia e uns jogos de palavras que achei delicioso, e foi um grande prazer poder reler outra vez, desta vez o livro todo, não é? Porque na altura foram só alguns poemas que se estudavam. E portanto, obrigada por esta oportunidade. Ora é essa. Foi mesmo muito bom. Ora é essa, e não nos queres agora Sim. brindar? Então vamos lá. Como sou a dizer-se. Obrigado. Então eu escolhi aqui um poema, este primeiro, que vou partilhar com vocês, que fala, precisamente toca nesse ponto das camponesas e das senhoras. Olá, bons dias. Em março, que macetona e que jovem a terra, que amor esparso, corre os trigos que se movem as vagas de um verde garço. Como amanhece, que meigas as horas antes de almoço. Fartam-se as vacas nas veigas e um pasto orvalhado e moço produz as novas manteigas. Toda a paisagem sedoura, tíbida ainda, que fresca. Bela mulher, sim senhora, nesta manhã pitoresca, primaveral, criadora. Bom sol, as sebes de encosto dão madressilvas cheirosas, que entontecem como um mosto, floridas, às espinhosas, subiu-lhes o sangue ao rosto. Cresce o relevo dos montes, como seios ofegantes, murmuram como umas fontes os rios que dias antes bramiam galgando pontes. E os campos, milhas e milhas, com povos de espaço e espaço, fazem-se às mil maravilhas. Dir-se-ia o mar de sargaço, glauco, ondulante, com ilhas. Pois bem, o inverno deixou-nos, é certo, e os grãos e as sementes que ficam de outros outonos acordam hoje fermentes depois de uns poucos de sonos. Mas nem tudo são descantes, por esses longos caminhos, entre favais palpitantes, há solos bravos, maninhos, que expulsam seus habitantes. É nesta quadra de amores que imigram os jornaleiros, ganhões e trabalhadores. Passam clãs de forasteiros nas terras de lavradores. Tal como existem mercados ou feiras semanalmente para comprarmos os gados, assim há praças de gente pelos domingos calados. Enquanto a ovelha arredonda, vão tribos de 7 filhos por várzeas que fazem onda para as derregas dos milhos e molhadelas da monda. De roda pulam borregos, enchem então as cardosas, as moças desses labregos, com altas botas barrosas, de se atirarem aos regos. Eilas que vêm às manadas, com caras de sofrimento, nas grandes marchas forçadas. Vêm ao trabalho, ao sustento, com foces, sachos, enxadas. Ai, o palheiro das servas, se o feitor lhe tira as chaves, elas chegam às catervas, quando acasalam as aves e se fecundam as ervas.
Ao meio-dia na cama, branca fidalga o que julga, das pequenas da sua ama. Vivem minadas da pulga, negras do tempo e da lama. Não é caso que a comova ver suas irmãs de leite, quer faça frio, quer chova, sem uma mamã que as deite na tipidez de uma alcova. E este poema é de 1887 e está incompleta, esta poesia. Foram os últimos versos do poeta. Curiosamente começo pelos últimos. Sim. Mas que lindo, muito obrigado. Muito obrigado. Vou já passar bolas antes que Teresa. Sim. Teresa, diz-me. Uma coisa. Sim, não, diz-me. O que quiseres, não, meu querido. Não queremos isso. Mas o que eu te ia perguntar era, para já, se te sentes reconhecida, até agora, entre aquilo que falamos, em relação ao poeta, também se o redescobriste agora, qual é a tua impressão? Sim, eu acho que sim, reconheço-me e, enfim, nem se trata de concordar, mas revejo-me naquilo que foi dito, sendo que, para mim, não é para contrariar, digamos assim, o que a Diana estava a dizer de todo, é antes complementando aqui uma dimensão que eu acho que é muito importante para mim no Cesário. Eu posso dizer, eu conheci o Cesário na mesma circunstância, ou seja, passei por ele na escola, não gostei de Cesário Verde, é importante dizer, e é engraçado porque eu acho que isto acontece com alguns autores, que é quando se vai ler outra poesia é que nós entendemos a importância daquela poesia. E eu acho que o Cesário é um ótimo exemplo, porque é um influenciador do que vem a seguir, não é? Enfim, o modernismo deve muito ao Cesário Verde, tudo isso, mas esta questão do Cesário, que tu também disseste muito bem, que é um homem que responde ao seu tempo, ou seja, ele responde à ideia, por exemplo, da cidade de uma forma que mais ninguém estava a responder, não é? Gomes Leal, eu até tenho aqui que diz, não é, num poema essa de Queiroz, do lugar, eu até tenho sobre o mundo onde estou, encontro-me isolado. O Gomes Leal que fazia uma descrição da cidade, pronto, muito ligado ao romantismo, ao lirismo, por mais que a geração de 70 criticasse esse romantismo, eram profundamente românticos e líricos, isso é que é interessante. Cesário, não, estava atento a esse entorno e conseguiu pô-lo no poema, tendo o olhar do poeta sobre esse entorno, dizendo também, obviamente, de si, isso diz muito de si, não é? Ele estar atento a esse entorno e não estar, enfim, a explanar sobre os seus mal de vivre, não é? Portanto, e isso influencia profundamente a poesia que vem a seguir e hoje lemos aquilo a que chamamos os poetas do cotidiano, a mesma coisa, do real, e está lá tudo, não é? Está lá o Cesário Verde. Portanto, isso aconteceu-me em relação ao Cesário, que foi a partir do momento em que comecei a ler alguma da poesia de que gosto muito, aliás, hoje, voltei ao Cesário e pensei que alcance, não é? Que alcance deste rapaz. Depois, ainda por cima pensando, enfim, na circunstância da sua vida, de ele ter morrido tão jovem, e eu tenho 32 anos, portanto, pensar que este homem morreu com 31 anos e deixou estas coisas todas escritas é sempre um bocado esmagador. Mas só para pegar nisto que a Diana estava a dizer sobre a cidade, há esse binómio, não é? Cidade-campo, no Cesário, que depois, obviamente, também tem a ver com o Fernando Pessoa. Há quem faça essa ligação, não é? Do Fernando Pessoa que pega no Álvaro de Campos e no Queiro, mas, ao mesmo tempo, também há um entusiasmo com a cidade, da parte do Cesário Verde. Há uma relação com a cidade de enorme entusiasmo e vibrante, não é? Para ele, a cidade também é o boliço, é onde as coisas acontecem. Essa descrição desse real é a prova do seu entusiasmo também. E, portanto, eu acho que isso é muito... Pronto, para mim é muito encantador e entusiasmante na poesia dele. Depois há aqui outras questões, mas se calhar deixo para depois, senão também me vou alongar imenso, sobre a questão, enfim, do lugar da mulher, que obviamente que hoje podemos achar que é um bocadinho, enfim, redutor e que põe as coisas um bocadinho em lugares caricaturais, mas que não deixa de ser interessante, isto também que a Diana apontou, que é o olhar dele, por exemplo, sobre a mulher, digamos, simples, não é? A mulher avarina, não é? Que muitas das vezes ele descreve como uma mulher hercúlea, uma mulher épica, não é? Capaz de grandes coisas. Isso eu acho que é onde ele se ultrapassa. Fisicamente forte. Fisicamente forte. Exato. E aí tenho quase inveja disso às vezes. Exatamente. Muito fraquinho fisicamente. Sim, eu acho que aí, pronto, eu encanto-me por esse lado, penso assim, olha, aqui tu estás a ser subversivo, gosto.
Bom, continuarei depois, se calhar partilho convosco É verdade. Sim, por favor. um poema Muito obrigado. a propósito da mulher. Deslumbramentos. Milady, é perigoso contemplá-la quando passa aromática e normal, com seu tipo tão nobre e tão de sala, com seus gestos... Elá, cuidado. Vamos outra vez. Milady, é perigoso contemplá-la quando passa aromática e normal, com seu tipo tão nobre e tão de sala, com seus gestos de neve e de metal. Sem que nisso a desgoste ou desenfade, quantas vezes, seguindo-lhe as passadas, eu vejo-a, com real solenidade, ir impondo toaletes complicadas. Em si tudo me atrai com um tesouro, o seu ar pensativo e senhoril, a sua voz que tem um timbre de ouro e o seu nevado e lúcido perfil. Ah, como me estonteia e me fascina, e é, na graça distinta do seu porte, como a moda supérflua e feminina, e tão alta e serena como a morte. Eu ontem encontrei-a, quando vinha, britânica e fazendo-me assombrar, grande dama fatal, sempre sozinha, e com firmeza em música no andar. O seu olhar possui num jogo ardente um arcanjo e um demónio a iluminá-lo, como um florete, fere agudamente e afaga como o pelo de um regalo. Pois bem, conservo o gelo por esposo e mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos, o modo diplomático e orgulhoso que Ana da Áustria mostrava aos cortesãos. E enfim prossiga, altiva como a fama, sem sorrisos, dramática, cortante, que eu procuro fundir na minha chama seu ermo coração como a um brilhante. Mas cuidado, milady, não se afoite, que hão de acabar os bárbaros reais e os povos, humilhados pela noite, para a vingança aguçam os punhais. E um dia, ao flor do luxo, nas estradas, sob o cetim do azul e as andorinhas, eu hei de ver errar, alucinadas e arrastando farrapos, as rainhas. Fevereiro de 1875. Muito obrigado, muito obrigado. Meu caro Fernando, muito obrigado, Teresa, e obrigado também por ajudares aqui na provocação ou ali no fogo de palha que eu vou aqui lançar ao nosso querido Fernando, que há pouco falávamos há aqui uma certa... E já vamos falar da forma, se calhar, como temos aqui uma voz comum que é... Deram-me na escola, mas eu não gostei, não é? Sim. E é uma coisa... Já lá iremos. O que eu gostaria de saber, para já, como poeta, era se tu concordas com esta ideia, ou não, que é esta ambiguidade que tu vês, por exemplo, no texto, que é no poema magnífico que a Teresa leu, e de forma magnífica também, em que tens, ao mesmo tempo, uns ideais altos e derivados, e percebes, identificados da Revolução Francesa ainda, uma coisa muito, muito, muito séria, mas ao mesmo tempo uma ansiedade febril em relação à figura feminina. Portanto, há ali uma coisa qualquer em que ele não sabe o que é que se há de mexer. Nós, nesse poema que a Teresa acabou de ler, que é fantástico nesse aspecto, é muito, mesmo no final, aquela espécie de profecia, de ameaça, dizer... Parece quase uma vingança, não é? Uma praga. Ora, mas porquê? Repara bem. Porque na realidade há ali uma sensação de rejeição. Como isso. Quem diz, desculpa lá, mas é assim. É com o isso, Cesário, em relação a certas figuras femininas, o que nós sentimos é... então já que eu não posso, então vais ver que... Pronto. Desculpa. Então não sou só eu, hein? Se ele não pode, desculpa lá. Há um poema, aliás, muito engraçado sobre isto, muito interessante, que é menos conhecido, mas que é fabuloso. Só se vai revelar, aliás, no último verso. É muito engraçado, que o resto do poema parece que vai todo noutro sentido e de repente o último verso, tchac. Eu vou só ler para percebe-se melhor lendo o poema do que se eu estiver aqui a explicar. Sim, por favor, obrigado.
Chama-se Cinismos. E é um poema também de 74, foi publicado também em 74. Eu hei de lhe falar lugubremente do meu amor enorme e massacrado, falar-lhe com a luz e a fé de um crente. Hei de expor-lhe o meu peito descarnado, chamar-lhe minha cruz e meu calvário e ser menos que um Judas empalhado. Hei de abrir-lhe o meu íntimo sacrário e desvendar a vida, o mundo, o gozo, como um velho filósofo lendário. Hei de mostrar, tão triste e tenebroso, os pegos abismais da minha vida e hei de olhá-la de um modo tão nervoso que ela há de, enfim, sentir-se constrangida, cheia de dor, tremente, alucinada e há de chorar enternecida. E eu hei de então soltar uma risada. É este poema. Ou seja, no Cesário sente-se muito esta ideia de já que eu não posso lá chegar, há aqui qualquer coisa, então vamos ter aqui uma vingança qualquer desta sociedade não me queres, toda. Que nisto... então verás. Exatamente. E isto sente-se muito em relação a certas figuras femininas, como se sente no poema que a Teresa leu, muito claramente. Porque se essa senhora não fosse tão fria, tão glacial, e lhe desse algumas hipóteses, eu acho que ele não iria dizer que ela iria arrastar farrapo. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, há muito claramente esta noção no Cesário. Agora, quanto à questão da escola, realmente já várias pessoas falaram, e é verdade, há claramente no Cesário uma rejeição. Há muita gente que ficou a rejeitar o Cesário, porque o Cesário é muito usado no sistema de ensino para efeitos que eu considero, ou seja, é muito esquematizado, é muito, na véspera dos exames, o que é que sai no exame, tens que saber que é isto, 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 mas isto. Há a questão Cesário, da dialética campo-cidade que é redutor. É apenas um dos exemplos, e aliás depois já foi aqui desconstruído, porque o Cesário também, e na realidade há visões demasiado estereotipadas, clichê, do Cesário, que acabam por prejudicá-lo nesse aspecto. Mas não é só o Cesário, eu acho que todos os autores, o Camões sofreu com isso, o Garrett sofreu com isso. O Garrett tem coisas maravilhosas, eu adoro o Garrett. Mas o Garrett na escola era muitas vezes também dado de uma maneira que as pessoas ficavam, sei lá, a odiar As Viagens da Minha Terra, que é um livro muito bonito. E com o Cesário isso também aconteceu. Agora, voltando a esta questão social, eu concordo também com o que a Teresa disse, ou seja, há claramente uma noção social. O Cesário percebia que havia ali uma posição que ele queria tomar, ele percebia que a sociedade estava... Havia ali qualquer coisa que ele sentia, em relação à qual ele sentia que tinha de mudar. Mas também concordo contigo, no sentido de ele era demasiado... Aquilo ainda estava muito nebuloso na cabeça dele. Ou seja, havia de facto esses ideais da Revolução, até mais que a Revolução Francesa e aquelas outras revoluções que houve no século XIX, as revoluções de 1848 e portanto, há toda uma consciência da alteração social que ele sente que era necessária, mas que ainda se passava muito nebulosamente na cabeça dele e que ele resolvia de uma maneira, aliás, um pouco fácil, diga-se de passagem, dizendo, eu já não aturo isto é muito comum no Cesário, nos poucos documentos que há, cartas que há, porque o Silva Pinto, apesar de tudo, confirmou, digamos, conservou as coisas e não ardeu, essas coisas não arderam, em cartas ao Silva Pinto, ele fala muito disso, vou lá para Linda a Pastora, porque já não aguento isto, como quem diz, havia ali uma espécie de fuga, mas era uma fuga que no fundo era uma falsa fuga, porque era uma fuga aqui ao lado de Lisboa, mas que apesar de tudo lhe permitia ignorar um bocadinho aquela coisa que é de facto horrível e que ele descreve na cidade também, da degradação, da parte física. Se vocês lerem a sério um poema longuíssimo e maravilhoso, que é um dos grandes poemas da língua portuguesa, que é o Sentimento do Ocidental, no Sentimento do Ocidental, a descrição que há de Lisboa é, por um lado, fascinante, porque obviamente eu digo isto porque a mim me fascinam essas coisas, mas tem lá elementos, e mesmo noutros poemas, quando ele fala do peixe e das sarjetas e das coisas ali e das infecções, daquela coisa, exatamente, porque nós temos uma ideia das cidades como outra coisa que eu também, está ali a minha filha, já lhe tenho dito isto, ou seja, que é a ideia de que o passado às vezes é demasiado idílico e dizemos, a poluição e os carros, não sei o quê. Uma cidade, nesta altura, no século, uma cidade como Lisboa, como Londres, como Paris, devia ser um inferno, desculpem lá o termo, mas é mesmo assim, no século XIX, com a bosta dos cavalos por todo o lado, o lixo acumulado, o cheiro dos candeeiros a gás à noite, que era aquele gás que deitava aquele cheiro, ou seja, devia ser
Não devia ser nada bom nem idílico andar numa cidade naquela altura. Devia mesmo assim, provavelmente é mais agradável andar hoje. E as pessoas não têm esta noção, pensam nesta época como sendo uma época... Não, além da questão das infecções, agora estamos na pandemia, até acho que as pessoas percebem isso. Havia, por exemplo, surtos de cólera em Lisboa. De vez em quando havia cólera, havia o vibrião da cólera, e a cólera, como sabem, espalha-se pelas águas. As pessoas, não havia água canalizada na maior parte dos sítios. Portanto, há toda uma vida da cidade que ele, nos poemas, vai evidentemente descrever de uma maneira, de tal maneira realista que nós ficamos quase arrepiados. E no Sentimento Ocidental isso consegue-se, embora ao mesmo tempo lindíssimo. O Cesário tem coisas que ainda hoje são inultrapassáveis. Aquele verso que ele tem no Sentimento Ocidental, que é, no meio da noite, este verso, só isto, um parafuso cai nas lajes às escuras, é uma coisa absolutamente fabulosa, porque nós vemos, isto é às 2, 3 da manhã, na última parte do Sentimento Ocidental, estamos a ver uma cidade sem ninguém às 3 da manhã, e o barulho de um parafuso a cair nas lajes das pedras de uma rua, que é aquele plim que o parafuso faz a cair, porque é que ele põe-o às escuras? O parafuso faz exatamente o mesmo som se for às escuras ou durante o dia, mas os às escuras está ali, porque se for durante o dia estão os carroças a passar, não sei o que, ninguém ouve. Agora, às escuras, às 3 da manhã, todo o bairro ouve aquele parafuso que cai nas lajes. Isto é este toque que faz do Cesário o Cesário que é, porque senão ele não estava, nós não estaríamos aqui. Desculpa. Sim, não. Concordo em absoluto. Minha querida Diana, e então... Então, eu selecionei aqui o poema Nós, de 1884. Ele é bastante longo, portanto eu vou ter a ousadia de... Mas temos tempo. De o cortar. É que eu depois tenho mais. Eu sei. Depois não chega a todo lado. Mas eu fiz aqui uma proposta minha e espero que o Cesário não dê voltas por eu estar aqui a cortar alguns dos teus versos. Então. Foi quando em 2 verões, seguidamente, a febre e a cólera também andaram na cidade, que esta população, com um terror de lebre, fugiu da capital como da tempestade. Ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas, até então nós só tivéramos sarampo, tanto nos viu crescer entre os montões de malvas que ele ganhou por isso um grande amor ao campo. Se acaso conta, ainda a fronte se lhe enruga. O que se ouvia sempre era o dobrar dos sinos. Mesmo no nosso prédio, os outros inquilinos morreram todos. Nós salvámo-nos na fuga. Na parte mercantil, foco da epidemia, um pânico. Nem um navio entrava à barra, a alfândega parou, nenhuma loja abria e os turbulentos cais cessaram a algazarra. Pela manhã, em vez dos trens dos batizados, rodavam sem cessar as seges dos enterros. Que triste a sucessão dos armazéns fechados. Como um domingo inglês na City, que desterros. Sem canalização, em muitos burgos ermos, secavam dejeções cobertas de mosqueiros. E os médicos, ao pé dos padres e coveiros, os últimos fiéis, tremiam dos enfermos. Uma iluminação a azeite de purgueira, de noite amarelava os prédios macilentos. Barricas de alcatrão ardiam, de maneira que tinham tons de inferno outros arruamentos. Porém lá fora, à solta, exageradamente, enquanto acontecia essa calamidade, toda a vegetação pletórica, potente, ganhava imenso com a enorme mortandade. Num ímpeto de seiva, os arvoredos fartos, numa opulenta fúria, as novidades todas, como uma universal celebração de bodas, amaram-se e depois houve soberbos partos. Por isso o chefe antigo e bom da nossa casa, triste de ouvir falar em órfãos e em viúvas, e em permanência olhando o horizonte em brasa, não quis voltar senão depois das grandes chuvas. Ele de um lado via os filhos achacados, um lívido flagelo e uma moléstia horrenda, e via do outro lado eiras, lesírias, prados e um salutar refúgio e um lucro na vivenda. E o campo desde então, segundo o que me lembro, é todo o meu amor de todos estes anos. Nós vamos para lá, somos provincianos, desde o calor de maio aos frios de novembro. E agora salto para... Ora, há 10 anos, neste chão de lava e argila e areia e aluviões dispersas,
entre espécies botânicas diversas, forte, a nossa família radiava. Unicamente a minha doce irmã, como uma tênue e imaculada rosa, dava a nota galante e melindrosa na trabalheira rústica aldeã. E foi num ano pródigo excelente, cuja amargura nada sei que adoce, que nós perdemos essa flor precoce que cresceu e morreu rapidamente. Ai daqueles que nascem neste caos e, sendo fracos, sejam generosos. As doenças assaltam os bondosos e, custa a crer, deixam viver os maus. Faço outro salto para... Tínhamos nós voltado à capital maldita. Eu vinha de polir tudo isto tranquilamente, quando nos sucedeu uma cruel desdita, pois um de nós caiu de súbito doente. Uma tuberculose abrira-lhe cavernas. Dá-me rebate ainda o seu tossir profundo, e eu sempre lembrarei, triste, as palavras ternas com que se despediu de todos e do mundo. Pobre rapaz, robusto e cheio de futuro, não sei de um infortúnio imenso como o seu. Viu o seu fim chegar como um medonho muro e, sem querer, aflito e atónito, morreu. E de tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo, com tanta crueldade e tantas injustiças, se ainda trabalho, é como os presos no degredo, com planos de vingança e ideias insubmissas. E agora, de tal modo, a minha vida é dura. Tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos, que sinto só desdém pela literatura e até desprezo e esqueço os meus amados versos. Muito obrigado. Obrigado, Diana. Teresa, vou pegar, antes, espero eu, que nos exemplifiques com leituras, mas ia pegar justamente no que há pouco começaste a falar, e bem, que é de facto este papel feminino que tu achaste aqui e que ao poeta reage ou não sei, dir-me-ás. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Sim, bom, enfim, acho que primeiro, em relação ao cesário, há sempre este trabalho de recuarmos no tempo que é preciso fazer. Portanto, aquilo que eu estava a começar por dizer, que é óbvio que lendo o cesário à luz dos dias de hoje, não é? A mulher está um bocado encaixada em 2 ou 3 caricaturas que agora nos parecem caricaturas e que realmente, e o Fernando disse muito bem, têm muito a ver com uma espécie de despeito, eu acho, não é? E de fragilidade que o cesário sentia perante o feminino. Na verdade, eu acho que muitos dos poemas são atravessados por esta sensação de inferioridade perante o feminino, que eu também acho interessante ele ser capaz de expor, não é? E, portanto, obviamente que há coisas que eu não gosto. Eu, como mulher, às vezes leio e penso, isto não me agrada, mas agrada-me, recuando no tempo, fazendo esse exercício, a capacidade do poeta de expor essa sua irritação e, ao mesmo tempo, eu acho que ele trabalha um bocadinho parece-me a mim, sobre 2 ideias, não é? Que é desta mulher, eu acho que o Fernando também disse isso, a mulher aristocrata, fria, não é? E que ele, muitas das vezes, tenta caricaturar esta coisa de andarão caídas em farrapos as rainhas, não é? Quer dizer, isto é de uma violência e de um desdém pela aristocracia, pelas mulheres aristocratas, brutal. Mas depois há este olhar sobre a mulher simples, que ao mesmo tempo, muitas das vezes, a evidencia na sua força, na sua capacidade, na sua representação de uma ideia eu acho que mesmo de uma ideia épica de heroína, não é? Que eu acho que também tem a ver, se calhar, também com a sua questão física, como o Fernando estava a dizer, mas que eu acho muito interessante e acho até moderna à altura, não é? Acho que esse olhar, portanto, ao mesmo tempo que hoje podemos pensar que há, enfim, uma série de lugares que não são muito interessantes e que são colados ao feminino, eu acho que ele era, na verdade, até aí ele estava à frente de muitos dos poetas do seu tempo, não é? Porque se atreve a sair do lugar só de romancear aquela figura que se deseja e a quem escrevemos e que queremos conquistar, não é? E que pomos no lugar da mulher bela, frágil, que está, enfim, a olhar para nós cândida, angelical, e ele, sim, ele vai aí, não é? Esta Milady tem esses traços, mas ao mesmo tempo ele é capaz de dizer, bom, se não me quiseres, vai pronto, por aí fora, não é? Portanto, ele tem essa coragem de se expor. Por isso é que eu, só para rematar também com aquilo que estava a dizer, que é
o que eu acho, às vezes nós pensamos, este poeta que falava, não é, do copo, da parede, do candeeiro, estava muito atento ao seu entorno e, portanto, menos ligado à ideia dos seus sentimentos, àquilo que... Não é bem assim. Eu acho que é justamente por ele estar tão atento ao seu entorno que nós também vemos, não é? Exatamente, o eu. Nós vemos a relação que esse entorno tem, não é, com a pessoa, com o poeta, não é? Como é que ele se relaciona com esse entorno e o que é que esse entorno lhe provoca, o que é que o faz feliz e o que é que lhe traz grande angústia. Neste caso, por exemplo, o feminino. Eu acho que o feminino lhe traz grande angústia e pronto, nesse sentido... vou aqui, já tive conversas sobre o Cesário com algumas amigas que são grandes críticas do Cesário Verde. Eu também critico, porque à luz dos dias de hoje, obviamente que há poemas que acho redutores, mas eu tenho alguma admiração pela capacidade dessa exposição e dessa... Uma fragilidade, de facto. Exatamente, exatamente. E se calhar lia-vos, já que estamos a falar dessa fragilidade, A Débil. Eu, que sou feio, sólido, leal, a ti que és bela, frágil, assustada, quero estimar-te sempre, recatada, numa existência honesta, de cristal. Sentado à mesa de um café de vaço, ao avistar-te há pouco, fraca e loura, nesta Babel tão velha e corruptora, tive tensões de oferecer-te o braço. E, quando socorreste um miserável, eu, que bebia cálices de absinto, mandei ir a garrafa, porque sinto que me tornas prestante, bom, saudável. Ela aí vem, disse eu para os demais, e pus-me a olhar, vexado e suspirando, o teu corpo que pulsa, alegre e brando, na frescura dos linhos matinais. Via-te pela porta envidraçada e invejava, talvez que não o suspeites, esse vestido simples, sem enfeites, nessa cintura tenra, imaculada. Ia passando a 4, o patriarca. Triste, eu saí, doía-me a cabeça. Uma turba ruidosa, negra espessa, voltava das Eséquias do monarca. Adorável, tu muito natural, seguias a pensar no teu bordado. Avultava num largo arborizado, uma estátua de rei num pedestal. Sorriam nos seus trens os titulares, e ao claro sol guardava-te, no entanto, a tua boa mãe, que te ama tanto, que não te morrerá sem te casares. Soberbo dia, impunha-me respeito a limpidez do seu semblante grego, e uma família, um ninho de sossego, desejava beijar sobre o teu peito. Com elegância e sem ostentação, atravessavas branca, esbelta e fina, uma chusma de padres de batina e de altos funcionários da nação. Mas se atropela o povo turbulento, se fosse por acaso ali pisada, de repente paraste embaraçada ao pé de um numeroso ajuntamento, e eu, que urdia estes fáceis esbocetos, julguei ver, com a vista de poeta, uma pombinha tímida e quieta num bando ameaçador de corvos pretos. E foi então que eu, homem varonil, quis dedicar-te a minha pobre vida, a ti, que és ténue, dócil, recolhida, eu, que sou hábil, prático, viril. Novembro de 1876. Bravo, muito obrigado. Muito obrigado, Teresa. E antes de voltarmos à parte final da nossa conversa, eu pediria aqui ao Filipe se podia agora seres tu um bocadinho a falar. Mas não, talvez não. Não, por favor, pode ser.
Bravo, muito obrigado, Filipe. Tão bom. Meu caro Fernando, voltamos a ti só para continuar talvez a ronda final. Diz. Só antes de tu dizeres alguma coisa, eu em relação ao poema que foi lido aqui pela Diana há bocado, não sei se repararam no poema, o poema é o Nós, é um poema enorme que é sobre a retirada da família do Cesário para fora de Lisboa durante o verão. Reparem, foi durante 2 verões, depois ele fala da cólera e das febres e não sei o quê. Aliás, ele diz o cólera porque ele faz um galicismo aqui, faz à francesa. Em francês é le choléra. Eles não dizem a cólera, dizem le choléra. Nós dizemos a cólera, mas não tem nada a ver com a ira, com a cólera. É o vibrião da cólera que faz. Sim. Só que essas doenças são doenças do verão. Eram propagadas pelas águas estagnadas. Sim. É muito engraçado porque as epidemias eram piores no verão. As pessoas a partir de maio, junho ficavam cheias de medo porque as águas podiam transmitir doenças que matavam toda a gente, e depois no inverno é que as coisas eram saudáveis. Para vocês verem o contraste com atualmente. Atualmente é pior no inverno. No verão toda a gente, supostamente, enfim, isto é madeira, não é? Vou ter aqui. Espero que este verão nós já estejamos mais ou menos, e depois, se calhar, no inverno vem uma 4ª ou 5ª vaga com uma variante terrível. Mas pronto, para já, neste momento, o que nós tínhamos na época do Cesário era muito comum, eram as águas estagnadas, cheias de bactérias. Além da cólera havia muitas salmonelas, febre tifoide, muita coisa, e era tudo pior no verão, porque a temperatura, enfim, essas coisas. Desculpem, é o meu lado de medicina e de ser professor, mas eu não consigo resistir a isso. Mas é muito importante porque é muito engraçado o poema. E outra coisa que ele diz, não sei se reparaste, Diana, quando ele diz que a vegetação fica fantástica, pletórica e tal, precisamente por causa da epidemia, exatamente o que se passou agora, exatamente porque as pessoas desapareceram. Quando as pessoas desaparecem, de repente a natureza floresce. Claro, exatamente, que é o que se está a passar agora, porque realmente o planeta está zangado connosco e nós temos que desaparecer mais, temos que nos cingir à nossa insignificância. Desculpem, isto eu queria dizer. E em relação a alguma questão que queiras pôr, estou aqui, o Cesário nunca mais acaba. Falámos, eu sei. Ficar aqui uma hora, infelizmente. E nunca será demais. Mas ia-te perguntar, porque falámos desse nome aqui várias vezes, que é o Silva Pinto, e que foi que quem o Cesário, diria eu, teve a felicidade de ser o fiel depositário, e é por isso que o conhecemos hoje em dia. Senão nós nem saberíamos quem era o Cesário Verde. Exatamente, mas para além desse nome, outra questão que eu te queria, era para falar um pouco também do Silva Pinto, mas também perguntar-te, na tua opinião, o que é que tu achas que pode acontecer para que haja alguém que pareça tão isolado do mundo e ao mesmo tempo, isolado do mundo literário, digamos assim, e ao mesmo tempo tão ligado ao seu mundo próximo, fazendo desse mundo próximo um mundo literário? Pois, porque de facto o mundo literário da época do Cesário estava bastante regimentado ali em crónicas de jornal, aquele meio político. Ou seja, o Cesário, e aliás a crítica que o Teófilo Braga e o Ramalho Ortigal na altura lhe fazem, de que a Diana falou há bocado, ele ser menos verde e mais Cesário, é no sentido, obrigavam-no a tomar, por exemplo, posições muito claras de vários pontos de vista, incluindo pontos de vista políticos, por exemplo. E o Cesário, que ainda era relativamente jovem e, tal como tu disseste, eu julgo que na cabeça dele ainda havia muita coisa nebulosa. Ele sentia-se desfasado, e depois também na realidade os temas de que os outros poetas falavam e de que os outros escritores falavam, em geral não lhe interessavam muito. Esta é que é a verdade. Ele sentia a necessidade de ter um outro ângulo sobre as coisas e, portanto, isso levava a que de facto ele acabasse por ficar um bocadinho mais isolado. Dito de outra maneira e trocando por miúdos e talvez de uma maneira mais clara, também há uma outra razão. Provavelmente os diretores, editor no sentido editor, dos jornais, pediam-lhe, entre aspas, que escreve lá sobre isto ou faz não sei o quê. E o Cesário, como ainda por cima, pronto, era a loja de ferragens, ele não precisava disso para nada. O Cesário, desculpem, eu vou ser muito direto, mas acho que toda a gente assim percebe. O Cesário não fazia fretes nesse aspecto. Ou seja, não ia fazer, faz lá e não sei o quê. Nós não vamos encontrar textos do Cesário encomiásticos disto ou daquilo, ou um poema sobre não sei o quê, só porque alguém lhe pediu. O Cesário não era muito de fazer fretes. E portanto, isso também tem um preço, não paga-se, às vezes, percebes? Nós sabemos. Falas comigo. Nós sabemos. Sim. A minha resposta vai mais nesse sentido. O Cesário, e daí ele estar um bocadinho isolado no meio literário. Portanto, estás a dizer, para mim isso equivale à liberdade, ou seja, era exatamente, mais... e ele tinha essa liberdade, economicamente ele tinha, porque ele tinha a loja de ferragens. Sim, não era... Agora, de facto, culturalmente ele pagou um preço por isso. Do ponto de vista do isolamento em que ele estava, ele pagou algum preço por isso. Tu achas que ele naturalmente teria consciência, portanto, há uma altura em que houve uma atitude consciente de
ficava magoado por isso. No fundo, ele ficava magoado por isso. Até há poemas em que ele se refere a isso, que lhe recusam os versos, e que há um poema em que ele diz isso, e que fala dos autores da moda, os Aconians, que aqueles autores da moda, os autores que vendem, que seriam agora estes autores que nós vemos aí nas livrarias, com as letras douradas, não sei o quê, aqueles os best-sellers e tal, que também havia na altura. Claro. E, portanto, ele nota-se que há ali um certo... Uma ressentimento. Algum ressentimento por isso, mas que tem a ver com aquilo que eu te disse, porque ele também não procurava andar ali, digamos assim, a abanar o eu estou aqui, eu só faço... Não, ele também tinha o seu espírito independente. Eu acho que isso, no fundo, repara, com o tempo só valoriza. Pois, não é? Pois, na altura, há um preço a pagar por isso, mas depois, mais tarde... Espero que sim. Olha, e tinhas algum poema mais para, já que estamos na reta final? Posso ler aqui um... Desculpa, vou pôr no microfone. É um poema muito breve, que é muito conhecido, mas é um poema muito bonito, e agora que vai começar, enfim, nesta altura, maio, estamos em abril, mas vai... O festival Mostra de Artes... O festival vai prolongar-se até junho. Já agora também quero agradecer o convite. Não comecei por dizer isso, mas pronto, quando eu comecei já se tinha falado nisso. Mas, de qualquer modo, é aquele poema de tarde, que é muito, muito conhecido. Estou só aqui à procura dele. Acho que vou ter de ir ao índice. Enquanto tu procuras, posso ir lendo um? Isto é a ronda final. Eu estou em pânico. Eu tinha mais 3 muito importantes. Faça assim de rajada. Eu perdi conta do tempo, mas acho que sim. Então vai, eu vou... Acho que sim. Vou aqui tomar um tempinho enquanto te encontras e depois já te passo. Acho muito bonito este poema que se chama Heroísmos, 1874, que fala um bocado de enfrentar o medo. Eu temo muito o mar enorme, solene, enraivecido, turbulento, erguido em vagalhões, rugindo ao vento, o mar sublime, o mar que nunca dorme. Eu temo o largo mar rebelde, informe, de vítimas famélico sedento, e creio ouvir em cada seu lamento os ruídos de um túmulo disforme. Contudo, num barquinho transparente, no seu dorso feroz, vou blasonar, tufada a vela e nágua quase assente, e ouvindo muito ao perto o seu bramar, eu rindo sem cuidados, simplesmente escarro com desdém no grande mar. Brava! E eu agora então, só para terminar, e para amenizar um pouco as coisas, porque se calhar as minhas intervenções foram muito pesadas no sentido das epidemias. Foi muito desagradáveis, Fernando. É a última vez, pelo amor de Deus. Estamos completamente, já não podemos mais, Fernando. Super desagradáveis. Eu falei de salmonelas e de epidemias. Falei muito de coisas muito desagradáveis. Agora isto é mais agradável, mais primaveril, os dias que vêm são mais longos, mais com aqueles longos fins de tarde. Portanto, o poema chama-se De Tarde e é assim. Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo o caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem imposturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas, todo púrpuro a sair da renda, dos teus 2 seios como 2 rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. É isto. Lindo, obrigado. Muito bem, muito obrigado, e antes Fernando. de finalizar, porque aquilo foi só para lhe dar tempo de ele encontrar o seu Com poema. certeza. Agora é que eu vou sempre ler. assim, é sempre assim. Opa, tanta coisa boa para. Eu tinha encontrou o Rui Portolês, Sim. uma homenagem do Cesarini, mas pronto, que eu já não vou ler. Entretanto, vou optar ao A escolha Cesário. é tua, a escolha é tua. Mas se puderem, Vais procurem, viver com essa porque escolha, tu sabes isso. O Rui Portolês também encontrou este. Tá bem.
este texto que eu achei mesmo muito engraçado, que Então. é do Joaquim Pessoa, da antologia Amor Combate, e que diz o seguinte: tal como o Cesário, eu amo os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Mas ao contrário do Cesário, também gosto de escrever em prosa. É a primeira vez, sinto-me mal. Porque, não é só porque, mas também está na moda. É bem, é bom para um poeta escrever em prosa. É tão necessário como para uma galinha comer areia. Enrija o ovo. Isto é, a escrita. E desafia-se a crítica, dá gozo. É porreiro, como a gente costuma dizer. E o que não digo é que não continuo a gostar muito do Cesário. Às vezes até me imagino um amigo dele. Gostaria de ter sido. Nem me importava de aguentar com a puta da tuberculose que acabou com ele. E, quem sabe, com a possibilidade de ele ter escrito em prosa. E era muito interessante saber o que diriam os nossos críticos da prosa do Cesário. Eu imagino-a impecável, limpa, geométrica, pura, como um bom quadro em tons cinzentos, azuis e verdes também, pois claro, como o Cesário. Assim, não há nada sobre isso. E aqui estou eu, parindo a minha prosa, no primeiro parto difícil de cesariana. Bravo, muito bem. Obrigada, Rui. Obrigado, Diana, também. Minha querida Teresa, e então, para terminar este nosso café, que tanto haveria para dizer, ficou alguma coisa para dizer da tua parte, Teresa? Meu querido Nuno, se calhar também, enfim, agradeço o convite, que também não comecei com esse agradecimento, que é importante de fazer, até porque hoje em dia os encontros realmente têm uma dimensão outra, não é? Portanto, é muito bom estarmos aqui a vermos-nos e a sentirmos-nos, e a vocês que estão aí também. E acho que se calhar gostava só de dizer, para acrescentar ao que o Fernando disse, e sobre esta ideia da independência, não é? E de um pensamento independente custar muitas vezes uma série de coisas. Eu acho que estava a olhar para o livro, não é? Para este ar de garoto que temos aqui na capa do Cesário. E ao mesmo tempo é importante se calhar realçar, porque isto também, enfim, isto é intemporal, é sempre assim, não é? Essa independência custa também nós passarmos pela vida sem sabermos o quanto valemos. Qual é o nosso valor? E acho que não podemos terminar, claro que há um lado romântico de dizer este homem foi um independente, não se quis vergar, também obviamente porque podia, por circunstâncias financeiras, mas porque não quis, porque isso não é, muitas das vezes, não é a razão, não quis vergar-se a uma série de fretes, como disse o Fernando, mas nunca soube, provavelmente, o alcance da sua poesia, e isto deixa-nos, se calhar a nós também uma responsabilidade, não é? Perante a obra de quem escreveu e morreu sem saber, independentemente da expressão artística de que estejamos a falar ou literária, mas deixa-nos essa responsabilidade e, bom, isto faz um bocadinho, se calhar, o elogio também ao momento que hoje estamos aqui a protagonizar e, portanto, é essa responsabilidade de lembrar o Cesário Verde. Portanto, sim, se calhar lia-vos O Sentimento de um Ocidental, não na íntegra, porque, enfim, é muito longo. É longo, mas é tão bom. Mas quem puder, por favor, que o leia, não é? Já agora lá em casa, que vale mesmo a pena. Ok, vamos lá então. O Sentimento de um Ocidental. 1. Ave Marias. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-nos, perturba, e os edifícios, com as chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão. Felizes, ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas, com viveiros, as edificações somente emadeiradas. Como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros.
Voltam os calafates aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos. Embranho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelos cais, a que se atracam botes. E evoco então as crónicas navais, mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado, luta Camões no sul, salvando um livro a nado, singram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um couraçado inglês vogam os escaleres e em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça arrengam 2 dentistas, um trôpego arlequim braceja numas andas, os querubins do lar flutuam nas varandas, às portas, em cabelo, enfadam-se os lojistas, vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras e num cardume negro hercúleas galofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras e algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas, descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro aonde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Ora, aí está. Muito obrigado, Teresa. Quero aproveitar, o café está quase a fechar. Espero que todos tenham gostado, como eu gostei. A conversa acho que foi fluida e, como a Teresa estava a dizer, este sentido de transmissão, esta ambição de passarmos, pelo menos, a curiosidade sobre os poetas e sobre conhecer a obra, e no caso o Cesário, que muitos de nós tregelemos, é importante e acho que foi hoje cumprida da melhor maneira, e por isso quero agradecer desde já aos meus caros convidados, a começar pela Teresa Coutinho. Muito obrigado, Teresa. A Diana Costa e Silva, o Fernando Pinto Amaral, o querido amigo Filipe Valentim, a todos vós que aqui estão, e também, sobretudo, a possibilidade de estarmos aqui, que tem a ver com não só a Mostra de Artes e Palavra, que se vai realizar, sobretudo, em junho, 9 a 13 de junho, mas que este é o primeiro sinal e haverá outros ao longo destes tempos, mas também ao município de Oeiras, a quem muito agradecemos, sendo que tudo isto está integrado na candidatura de Oeiras 2027, Oeiras 27, se quiserem, à Capital Europeia da Cultura. Tudo isto nos proporciona uma maneira de espalhar a palavra que, quanto a mim, muito me agrada e que acho que foi feita aqui da melhor forma. Eu nem sei o que é que aqui estou a fazer. Muito obrigado a todos e até breve. O próximo café.